Meus irmãos, como disse, a gente segue nos estudos sobre diaconia e presbiterato, nos preparando para a eleição que se aproxima. Então, por mais que você possa dizer assim, eu já ouvi esses estudos uma meia dúzia de vezes, vez ou outra tem eleição acontecendo na igreja, a gente escuta acerca dessas verdades bíblicas. Eu gostaria de ressaltar que nós sempre precisamos nos relembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz, e é por isso que nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Dificilmente você vai ler alguma coisa que você nunca tenha lido, a menos que você não tenha lido a Bíblia toda. Sempre quando você lê a palavra de Deus, você está voltando a ler uma coisa que você já leu. No geral, aos domingos, você ouve pregações de textos que você já leu. E por mais que você já tenha ouvido, escutado, estudado acerca desse assunto, eu tenho certeza que é sempre uma oportunidade nova de Deus ensinar algo novo para nós. Há sempre uma aplicabilidade diferente ao nosso coração. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia para esse estudo de hoje, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e eu quero ler a partir do versículo de número 14. Esse texto não é necessariamente o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo acerca da eleição de presbíteros ou diáconos, como ele já fez na primeira carta, lá no capítulo 3, mas ele vai falar acerca de algumas características ou algumas atitudes que Timóteo deveria ter em relação ao trato com a igreja, à lida com a igreja, e nós podemos tirar esses princípios que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo para aplicar à nossa realidade. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Até aqui. Quando nós pensamos na eleição de presbíteros, nós pensamos em várias características que eles devem ter. Uma coisa que a gente precisa se lembrar: um presbítero não deve se tornar aquilo que a Bíblia diz a partir da sua eleição. A eleição de um presbítero ou de um diácono é o reconhecimento por parte da igreja de que aqueles homens possuem aqueles requisitos que a Bíblia diz. É claro que nenhum deles vão possuir aqui na sua totalidade. Nós somos pecadores, nós vivemos em uma realidade de um mundo caído. Então, o melhor crente do mundo, ele vai falhar em alguma área da vida, ele não vai ser 100% em tudo. E não é isso que as Escrituras querem nos ensinar. Mas você consegue olhar para algumas pessoas e perceber nelas que existe ali características diferentes. Que há nela algumas inclinações, algumas disposições, há uma maneira de conduzir a vida que se difere das outras pessoas. Então nós não escolhemos pessoas para elegerem e depois nós oramos para que Deus as transforme. Então assim, eu vou votar em alguém que eu gosto, alguém que seja
chegado meu, depois que essa pessoa estiver lá no conselho ou na junta diaconal, eu vou orar para Deus fazer alguma coisa e mudar o coração. Não. Nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos para aqueles homens que possuem de alguma maneira essas características, nós reconhecemos então essa liderança por parte desses homens, então a igreja elege, e aí nós oramos para que Deus faça com que essas características não apenas sejam mantidas, mas fortalecidas, elas sejam ampliadas e que Deus dê graça para esses homens. E quando o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, uma coisa interessante, ele não está escrevendo aqui para um homem que se tornará um líder, ele escreve para um homem que já é um líder. E aí a gente fala assim, é um líder jovem, porque o apóstolo Paulo vai falar para ele fugir das paixões da mocidade, mas essa mocidade aqui a gente está falando ali de talvez entre 35 e 45 anos, então já é um homem mais experimentado um pouco, ele é jovem, mas não é alguém que tem 17 ou 16 anos, porque geralmente a gente usa esses textos nesse contexto, e ainda que tenha sua aplicabilidade, a ideia é que Timóteo já fosse um pouco mais velho, mas são orientações que servem inclusive para quem já exerce alguma liderança. Então hoje eu não quero apenas dizer sobre aqueles homens que serão eleitos ou reeleitos, mas também para toda a liderança de uma igreja, e eu espero que a palavra de Deus ache o nosso coração nessa noite por meio desse texto. Eu quero que você volte comigo para o versículo 14, onde o apóstolo Paulo começa dizendo assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão de ouvintes. Na primeira carta, o apóstolo Paulo já tinha falado com Timóteo acerca de mitos e algumas analogias que vinham para confundir senhorinhas caducas, enfim, que vinham por meio dessas velhas caducas, ele vai usar essa linguagem. E agora ele parece que ele vai voltar a dizer acerca de contendas que para nenhum proveito existem. Deixa eu pontuar uma coisa sobre isso aqui. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas gostam de arrumar confusão de debate, já viu? E no geral, sempre esses debates acontecem na internet. Antes, se você quisesse debater alguma coisa com alguém, você precisava ali formar um grupo, juntar com a galera para você poder debater uma ideia. Hoje não, você vai para a internet, você posta um vídeo, você posta uma frase, você coloca um texto, e aí daqui a pouco uma confusão inteira acontece. O que um líder precisa entender? Que Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar da ordem da igreja, de cuidar do aspecto pacificador da igreja. Um líder, ele não deve fomentar e alimentar conversas que vão criar apenas confusão. Uma coisa que acontece muito no nosso meio, infelizmente, e eu preciso aproveitar para falar isso aqui, é que eu falei, somos pecadores, a gente vive no meio de um povo que hora ou outra não consegue segurar a própria língua. Tiago vai escrever sobre isso no capítulo 3, a gente tem visto Tiago aqui aos domingos de manhã já há um bom tempo. E há vários problemas que decorrem disso. Há vários problemas que acontecem numa igreja, quando a igreja não consegue controlar a própria língua. Mas e quando isso vem por parte da liderança? E quando a própria liderança começa a espalhar conversas que vão ferir outras pessoas? E quando a própria liderança não consegue entender que ela deveria falar apenas aquilo que é para edificação? Se todo o povo de Deus já deveria se preocupar com isso, quanto mais aqueles que lideram o povo de Deus deveriam se preocupar com essas verdades. Mas não. E aí, meus irmãos, é por isso que eu tenho dito, olhem para homens piedosos. Não adianta você pegar um homem fofoqueiro, que gosta de falar mal do planeta Terra, que gosta de fomentar confusão, que gosta de comprar todas as brigas no campo do diálogo, mas que não visa o crescimento do outro, mas só provar que eu estou certo. Então, eu quero provar que eu estou certo, que você está errado. Não pensem que ao eleger esse homem, ele vai ser um bom líder. Porque a única coisa que ele vai fazer agora é ferir mais ainda a vida de uma igreja. Quantos escândalos em igrejas gigantescas, nós não já ouvimos falar porque líderes falaram coisas que não deveriam, porque líderes atacaram de forma que não deveriam, entraram em confusões que não deveriam. A internet é um verdadeiro caça às bruxas, a gente vê vários líderes ali que só querem comprar uma confusão, que só querem pegar assuntos e daqui a pouco expor isso de qualquer maneira, ao invés de pensar no crescimento do irmão. E não precisa ir muito longe para a gente se lembrar de eventos assim. A gente acabou de sair de um período de eleição. E aí vai a flor da pele, sabe? Os hormônios vão, a raiva ela transparece.
e daqui a pouco a gente tem pessoas muito mais comprometidas em defender uma ideologia do que defender o evangelho. Daqui a pouco a gente tem pessoas muito mais preocupadas em provar para o outro, não é provar que ele está errado visando crescimento, é querendo pisar, sabe, esmagar a pessoa, falar assim, ó, você quase que não é crente, você quase que não deveria pertencer a essa igreja. E aí eu fico me perguntando, aonde está o princípio que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo? Dá testemunho a todos, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão, para a confusão, para criar mais problemas. E daqui a pouco a gente tem homens que têm pouco da palavra de Deus na sua língua, que carregam pouco ensinamento, mas que estão muito mais prontos a criarem todo tipo de confusão onde andam. Percebam, Paulo já está dando essa orientação para Timóteo. Recomenda essas coisas, evita isso não tem proveito nenhum. E aí logo em seguida, o que ele vai dizer? Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Aí aqui duas coisas. Primeiro, eu não sei se dá para dividir o ministério de um homem da vida dele. Eu não sei se dá para pegar e falar assim, reverendo Jack Stone e o Jack Stone em casa. Existe uma ligação entre o ministério e a vida lá fora. O ministério, no geral, ele vai ser exercido dentro de uma igreja. Mas o ministério não tem que ser exercido com base naquilo que eu acredito? Eu, como pastor, como ministro do evangelho, eu prego aquilo que eu acredito. Como é que eu posso dizer que eu prego aquilo que eu acredito, mas não vivo aquilo que eu prego? Então perceba, quando o apóstolo Paulo vai dizer, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, de que não tem do que se envergonhar, o que ele quer dizer? É que não adianta apenas pregar verdades bonitas, e para ser bem sincero, chega uma hora que a gente aprende a falar das Escrituras, a gente aprende a pegar aqui um texto bíblico ou outro, aplicar ele de uma maneira ou outra para a igreja, dizer o que ele quer dizer dentro do seu contexto de verdade, mas aquilo muitas vezes não muda quem nós somos, e nós não vivemos isso no dia a dia. E meus irmãos, entendam uma coisa, talvez nada seja mais desafiador do que a fé, porque a fé vai contra quase tudo que a gente espera, a fé vai contra o que você sente. Às vezes você se sente sozinho e você tem que crer que Deus está com você, porque Cristo disse que estaria todos os dias. A fé, às vezes, vai contra todas as evidências à sua volta. Você se vê cercado de problemas e situações, coisas ruins e inesperadas acontecendo, e você tem que acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lidar com a fé não é algo simples. Por isso nós não podemos simplesmente pensar em eleger pessoas que não são obreiros que creem naquilo que defendem e que pregam. Não dá para ser só um crente que senta num banco desse, sabe? Que bate ponto, que vem para cá, que assenta aqui e acredita porque está ouvindo o pastor falar, mas da porta para fora acabou. Tem que ser alguém que compra essa briga, que acredita nisso o tempo todo, que acredita que a pregação do evangelho é a única resposta para o mundo. Tem que ser alguém que acredita dentro de casa, com a esposa, com os filhos, que aquilo que ele prega é verdade e que nada vai mudar isso. Tem que ser alguém que o coração arde por entender que existe uma missão lá fora de pregar o evangelho a todas as pessoas e que a palavra de Deus não volta vazia. E é por isso que ele vai dizer, um homem que é um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, é alguém que maneja bem a palavra da verdade. Eu me lembro, o reverendo Keller vai lembrar disso também, das aulas de teologia sistemática com o reverendo Heber Júnior. E as provas dele não eram das mais fáceis, mas tinha um ponto específico que pegava a gente. Você tinha que decorar um versículo bíblico, ele ia te perguntar alguma coisa teológica lá, pergunta tal. Às vezes você sabia o conceito, estava na sua cabeça, você estudou aquilo, mas você tinha que colocar contextos bíblicos, o porquê daquilo. E não era só pôr a referência. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem. Não, você tinha que escrever o versículo, todas as coisas. E aí eu lembro que uma vez alguém, não me lembro quem, foi perguntá-lo do porquê, e ele usou esse versículo para dizer, eu quero que vocês sejam obreiros que manejem bem a palavra da verdade. Qual que é o princípio por trás? Eu tenho que conhecer as Escrituras. Não é só decorar versículo por decorar, mas saber aplicá-los da maneira correta.
Eu posso citar 2 exemplos aqui, simples, mas só para ilustrar para os irmãos. A gente costuma usar para reunião de oração, quando tem poucas pessoas, o seguinte versículo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Essa é uma verdade? É. Mas o texto está falando disso? Não. Lá em Mateus 18, 20, está falando de disciplina eclesiástica. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disciplinando, corrigindo alguém. E lembra que isso vem logo após Jesus falar assim: se o teu irmão pecar contra ti, chama 2 ou 3 testemunhas. Então, é um contexto de disciplina. Um outro exemplo básico: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Aí você coloca num folheto e você vai evangelizar com isso. Aí você fala: eu posso evangelizar falando que Cristo quer salvar o perdido? Você pode. Esse texto está falando disso? Não. Esse texto está falando de comunhão que Cristo não tem com uma igreja. Isso está lá em Apocalipse 3:20. É a carta de Cristo a uma das igrejas. Então, o que Cristo está querendo dizer para uma igreja? Veja, não é um texto evangelístico, é um texto exortativo. Ei, igreja, eu não tenho comunhão com você, e eu estou aqui à porta batendo para isso. Eu estou usando esses 2 exemplos, e eles são simples, eles não vão gerar tantos problemas assim. Se você usar um texto desse fora de contexto, você não vai criar um grande problema, mas há outros textos que sim, você vai criar um problema muito sério. Você pode criar uma situação completamente complicada, como um pastor uma vez que estava em adultério, e ele pegou um texto bíblico para falar que estava lá, ó: toma a mulher do teu amigo e adultera com ela. E ele falou que era aquilo que o texto estava falando e pronto, e não tinha nada a ver no fim das contas. Então você pode pegar exemplos simples, mas há exemplos gritantes disso. Como é que nós queremos eleger alguém que não tem familiaridade com a palavra de Deus? Como é que eu posso ser um obreiro aprovado se eu não sei aquilo que Deus espera de mim? O que Ele quer que eu faça? Quem que Ele quer que eu seja? Só tem uma maneira de eu ser um obreiro aprovado: se a palavra de Deus tomar conta do meu coração. Então, os nossos líderes têm que ser familiarizados com essa palavra. Afinal de contas, ela é a nossa única regra de fé e prática. Não pode ninguém ousar subir naquele púlpito ou assumir uma classe de escola dominical que negue essa verdade nas nossas igrejas. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, não. Senão ele vai contra uma promessa que ele fez. Nós cremos assim. Então nós precisamos entender que ao eleger um presbítero, ao eleger um diácono, porque são lideranças que nós levantamos sobre nós, tem que ser alguém familiarizado com as Escrituras. Por isso não pode ser um neófito. O reverendo Keller falava sobre isso no último domingo. Tem um prazo específico para que alguém possa ser eleito, para que não seja na empolgação só de alguém. Não, eu quero trabalhar. É bom, a pessoa quer trabalhar, ótimo, põe para trabalhar em várias áreas da igreja. Igreja é um lugar que tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas exercer essa função tão sublime tem que ser alguém que submete o coração à palavra de Deus, para que não se leve por qualquer vento de doutrina, para que não ensine coisas erradas, para que daqui a pouco não crie um legalismo absurdo, enfim, e crie mais dificuldades à igreja do que um verdadeiro ensino acerca daquilo que Deus deseja. E Paulo segue voltando a falar dos falatórios inúteis e profanos. E ele ainda vai citar aqui Himeneu e Fileto, e ele vai dizer que esses se desviaram da verdade. Aí aqui, me deixa gastar um tempo falando sobre isso aqui. Quando o versículo 18 diz que estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, você pode pensar assim: o que tem de errado nesse ensino? Mas o que fica subtendido aqui é que provavelmente esses homens defendiam aquela ressurreição espiritual. Jesus ressuscitou na mente dos discípulos, alguma coisa do tipo. Era contra a realidade bíblica, tanto que o apóstolo Paulo bate muito nessa tecla. Ele vai dizer: olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então não adianta nós querermos seguir aqui se Jesus Cristo não ressuscitou. Mas o que chama a atenção aqui é no versículo 19, quando ele fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aí vai comigo lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Presta atenção no que diz esse texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que eu vou conhecer esses homens?
pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Percebe a quantidade de repetição? Pelos seus frutos os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Isso aqui na língua grega é muito importante, isso indica ênfase. Então a mensagem central está nisso aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha a repetição do Senhor, Senhor aqui, ou seja, alguém que constantemente de alguma maneira está ali invocando o nome de Deus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Expulsavam demônios, profetizavam, eles faziam sinais e maravilhas, mas não se deixe se impressionar pelo exterior. Porque, tal como o Senhor escolheu Davi para ser rei, porque ele não olhava o exterior, mas sim o interior, às vezes nós podemos pensar que o mais forte, ou aquele que tem uma aparência de crente, ele é verdadeiramente um líder. Sabe qual que é a coisa mais impressionante desse texto? Quando Jesus fala assim, nunca vos conheci, é que essa palavra conhecer aqui, ela é a palavra usada para um relacionamento entre o marido e a mulher. Lembra quando a Bíblia fala, fulano conheceu ciclana e nasceu beltrano? É a ideia do conhecimento mais íntimo e profundo que alguém pode ter. O que esse texto quer dizer? Jesus está dizendo assim, vocês fizeram muitas coisas em meu nome. Claro, meu nome é poderoso para isso, mas eu nunca me relacionei com vocês. Nunca houve um relacionamento verdadeiro. E por que eu citei esse texto aqui, depois de ler o versículo 19? Porque o Senhor conhece, o Senhor se relaciona com todos aqueles que pertencem a Ele. Então, na hora de escolher uma liderança, escolha aquela que pertence ao Senhor. E como é que eu sei quem pertence ao Senhor? Pelos frutos. Frutos de um relacionamento verdadeiro, fruto de uma aliança, fruto de uma vida. E aí você pode falar, que fruto é esse? Aí eu vou dizer para você assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Seu candidato tem esse fruto? Você consegue ver mansidão nele? É um fruto de justiça? Você consegue ver um ânimo longo, longanimidade? Você consegue ver paz, amor? Você consegue ver alegria? Você consegue ver essas coisas aqui? Porque alguém que se relaciona com o Senhor de forma verdadeira tem o fruto do Espírito, porque pelos frutos você conhece aquele que se relaciona com Deus. Então pelos frutos você vai saber identificar se uma liderança ela deve ser eleita ou não. Porque não adianta eu querer escolher a pessoa que seja mais eloquente, a que tem a melhor capacidade administrativa financeiramente, a que tem o melhor currículo, mas que não é amorosa, que não é mansa, que não é longânima, que não é alegre, enfim, que não manifesta o fruto da justiça que vem da parte de Deus. Deus conhece aqueles que pertencem a Ele, e isso é impressionante. Muitas vezes nós deixamos nos levar para essas eleições por fatores externos. Irmãos, fatores externos, eles só podem maquiar uma realidade muitas vezes. Mas eles não dizem quem a pessoa é de fato. Veja os frutos em casa. Olha como esse cara é com os filhos, com a esposa. Olha como esse homem é no trabalho. Olha como ele é na sociedade. Olha como ele é ao redor, onde as pessoas o conhecem e convivem com ele. Veja como ele é fora aqui do ambiente eclesiástico, porque aqui está cheio de gente santa. Você entra dentro daquelas portas ali, uma santidade toma conta do seu coração, que falta só flutuar, né? Andar flutuando e sentar no banco. Mas veja lá fora, há fruto de um pertencimento verdadeiro ao Senhor. É alguém que pode governar o povo de Deus? Será que é alguém que é tão intimamente ligado ao Senhor, que tem um relacionamento tão profundo com Ele, que eu posso confiar que esse homem seja o meu pastor, que esse homem seja o meu diácono, quem vai cuidar da igreja, das necessidades da igreja? Será que ele é atento às reais necessidades do quarteto da vulnerabilidade?
é alguém que se preocupa com o necessitado, é alguém que tem o coração na obra missionária, é alguém que ama a causa do Senhor Jesus? Se não for, eu vou eleger por quê? Repito, nós não estamos escolhendo administradores de uma empresa, nós não estamos votando em CEOs ou coisas do tipo, nós estamos elegendo pastores e diáconos, e isso vai ter implicações diretas na sua vida. Você vai ser pastoreado pelos homens que você vai eleger ou reeleger, e o cuidado com a área mais carente da igreja, mais necessitada, a atenção com aqueles que têm sofrido e precisar de amparo, vai passar por aqueles homens que você vai eleger para a diaconia. Mas ele segue, e ele vai dizer, lá no verso de número 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Como eu disse no início, a gente usa o versículo 22, aplicando ele a um contexto de mocidade mesmo, né? Então você chamou alguém para ir pregar para a mocidade, vai pregar esse texto aqui. Tem a sua aplicabilidade para a mocidade? Óbvio que tem, é lógico. Mas aqui está falando de uma liderança específica, e como eu disse, é bem provável que Timóteo aqui já tivesse aí mais dos seus 35 anos. Então, ele não é tão jovem assim como às vezes a gente pode imaginar. Quais são os tipos então de paixões da mocidade que o apóstolo Paulo pode dizer aqui? Ele pode falar das paixões no sentido de um contexto sexual? Obviamente. Mas tem mais coisas aqui. E eu quero, por exemplo, citar um único exemplo. Vai comigo lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5, e eu quero ler os versos 1 e 2. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar aqui. Cuidado com as paixões do controle. Eu quero ser eleito para controlar aqueles que agora são meus servos, sabe, não são servos do Senhor, são meus servos. Eu sou o presbítero da igreja, ou eu sou o diácono da igreja, são meus servos. Nem por sorte da ganância, como é de conhecimento nosso, em algum período da igreja, os presbíteros também recebiam valor financeiro. Hoje isso não acontece, mas ainda assim, alguém pode ser movido por sorte da ganância. Eu quero ocupar um posto, eu quero me assentar no domingo de ceia, naquela cadeira ali, vestido de terno. Se soubesse o calor que faz usar terno em Valadares, não desejava isso. Eu quero ir para lá, eu quero que as pessoas me vejam, sabe? Eu quero ser respeitado na igreja como um presbítero ou um diácono, sabe? Eu quero ter uma vaga exclusiva com o meu nome lá, diácono tal, na igreja. Sorte da ganância. E nem por constrangimento. Alguém chegar e falar assim: não, como assim você não vai aceitar uma indicação? Você está doido? Vai, você tem que ir, você precisa servir. Há paixões erradas que podem nos motivar. E aí eu vou citar Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Como isso me faz gelar a espinha toda vez. Um dia todo crente vai prestar contas para Deus. Mas aqueles que pastorearam o rebanho de Deus, eles vão prestar contas muito mais a Deus. Haverá maior juízo sobre cada um de nós. Então não dá para dizer que alguém deveria ser eleito por sorte da ganância. Então muito cuidado com alguém que vai chegar perto de você e vai ficar falando demais. Meu sonho é ser presbítero, meu sonho é ser diácono. Você quer ver alguém que sonha em ser diácono? Vai ver ele servir na igreja. Aquele que sonha em ser diácono não para, ele não fica quieto, ele está o tempo todo preocupado em servir a igreja. Ele está em tudo, ele está trabalhando, ele está cuidando das pessoas, ele está envolvido no cuidado com o necessitado, ele se preocupa com a realidade da igreja. Ele quer saber se aqueles que estão necessitando de alguma coisa estão recebendo assistência. Ele se preocupa com os irmãos, ele não quer saber só de apertar a mão ali fora. Ele não faz só aquela pergunta retórica: oi, tudo bem? Ele quer saber como é que a pessoa está.
Ele não vai sair falando, nossa, me elege, porque eu acho que eu vou ser um bom diácono. Não, esse cara vai servir. Eu lembro que eu falava para os meninos da mocidade, na outra eleição que nós tínhamos para diácono, quando um diácono é eleito, não vai mudar muita coisa na vida dele. Ele vai receber ali o título daquele ofício, mas ele vai continuar servindo a igreja como ele servia, porque ele foi reconhecido. Ele não se torna diácono a partir daquele momento. Ele foi reconhecido e recebeu da igreja a eleição para esse cargo. Mas você pode olhar, esse cara já está servindo a Deus o tempo todo, porque ele não é movido por sorte da ganância, nem por outras paixões. O presbítero, olha aquele que pastoreia o rebanho de Deus, que aconselha, que ensina, que prega a palavra, que cuida, que tem compromisso com a verdade. Ele não vai se tornar um presbítero quando for para a sala do conselho. Esse cara já é um pastor, ele já cuida de um rebanho, de um grupo menor, e ele não espera um reconhecimento da igreja para isso. Ele vai por servir ao Criador, ele vai porque ele quer servir a Deus, servindo o próximo, pastoreando, aconselhando, discipulando, caminhando. Esse é um chamado para todo crente. A gente costuma enfatizar sempre o id, como se o id fosse o imperativo. O id não é um imperativo. Ali o id, ele é como se fosse o que a gente conhece como presente contínuo, sabe? Indo, já que vocês vão, aí vem o imperativo, façam discípulos. Isso é uma ordem para todo crente. Então você quer ver quem é um pastor de um rebanho? Veja aquele que é discipulador, aquele que entendeu que tem essa ordenança da parte de Deus, e que já discipula, e que já ensina, e que já pastoreia, e que já preza para que o ensino verdadeiro das Escrituras seja levado a toda a igreja. Olhe para aquele homem que não espera que o pastor dê conta de todas as demandas da igreja. Olhe para aquele que chega para o pastor e fala assim, pastor, me fala aí, o que eu preciso fazer? Qual que é a área que eu posso trabalhar? Aonde eu posso ensinar? Aonde eu posso caminhar? Entende? Não é alguém que está ali por sorte da ganância, me elege aqui, eu jogo o holofote aqui, acende a luz, para a igreja me ver. Não, esse homem ele é reconhecido presbítero, porque ele já serve a Deus, ele já é um discipulador. E esse homem deve seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles de coração puro. E olha só, ele vai seguir e vai dizer, e repele questões insensatas e absurdas. Ele meio que volta àquela questão da língua, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Não é alguém pavio curto, é alguém que é brando, é aquela pessoa que você olha e de alguma maneira você sente uma paz quando conversa. Ele não é, desculpem minha expressão, frouxo. Ele é alguém firme. Ele vai disciplinar e exortar quando precisa, mas com brandura. Não é alguém que vai pegar o seu pecado e jogar em cima de você para te destruir. É alguém que vai chorar com você pelo seu pecado, que vai para casa, que vai deitar na cama e vai derramar lágrimas enquanto você não se arrepender, porque se preocupa com o seu coração. E esse homem, ele é brando. Ele quer de alguma maneira que você entenda o que é essa resolução de conflitos. Ele é alguém paciente, e ele é apto para instruir. Ele consegue falar da paciência porque ele vive, e paciência, a gente vive numa era onde todo mundo é pavio curto, ninguém é paciente. A gente é apressado, a gente quer tudo assim em cima da hora. É o que eu sempre falo, é a era do fast food. Você quer um lanche que fica pronto em 10 minutos, para você engolir em 5 minutos, para você voltar a trabalhar. Você não para mais para saborear um alimento, já viu? Poucas vezes, parece que você está perdendo tempo. A gente não para aproveitar os momentos que nós temos condições, porque nós somos impacientes. É necessário que um servo de Deus, um presbítero, um diácono, seja paciente. Porque eu vou falar um negócio, tem crente que testa a paciência da gente. E se não tiver paciência, eu vou te falar, não dá. Tem uns crentes que você vai falar a mesma coisa, eles vão continuar te fazendo raiva uma vida inteira. Você vai virar e falar assim, meu Deus do céu, sabe? Você se segura para não fazer aquela oração, leva, Senhor, santifica e glorifica de uma vez, sabe? Tem que ter paciência para lidar, para entender que você vai falar muitas vezes a mesma coisa. Mas aí eu pergunto, quantas vezes Cristo não te fala as mesmas coisas por meio da palavra dele? Percebe? Tem que ser alguém paciente a ponto de tratar a igreja da forma como Cristo o trata.
e que é alguém que foi mais paciente e manso do que Cristo? Não é isso que ele fala? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão achar descanso para a alma. E o apóstolo Paulo segue no versículo 25, quando ele fala: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Ou seja, o que eu quero que aconteça na vida do meu irmão? Eu não quero só provar para ele que eu estou certo e que ele está errado. Eu não quero só deixar evidente para ele que eu tenho razão e ele não tem. Não, eu quero que o meu irmão se arrependa dos erros dele, e eu quero que ele volte à sensatez. Eu quero que ele caminhe na direção correta. Meus irmãos, muitas vezes isso aqui falta. A gente quer ver pessoas sendo disciplinadas quase que por um desejo de vingança. Quão danoso é para uma igreja quando uma liderança tem um pensamento vingativo e não disciplinador, e a gente confunde essas duas coisas. A gente confunde disciplina com vingança. A vingança pertence a Deus. A disciplina Ele confiou à liderança de uma igreja, mas uma disciplina que não visa arrependimento, crescimento, redirecionamento, santificação, ela não é uma disciplina. Ela pode ser qualquer coisa, menos uma disciplina. Então é necessário que esse homem que vai ser eleito, ele saiba disciplinar com mansidão. Ele pare do lado e ele fala assim: o que você está fazendo, rapaz? Não é por aí. O caminho é esse. Um servo do Senhor, ele tem que sentir dor na hora de uma disciplina. Na hora que abre um tribunal no conselho, isso tem que doer no coração dele antes de doer no coração do faltoso. Tem que ser pesado para ele. Deus não chamou presbíteros para uma missão fácil, para uma missão simples. É pesado. E eu não estou falando do peso de você ter muitos afazeres, muitas responsabilidades. Todo mundo tem muitas responsabilidades. Mas é o peso de alguém que carrega o fardo do irmão de verdade, e que implora a Deus a graça de um arrependimento, e que sabe ser manso, que não quer só destruir o outro, mas quer que isso aconteça para que, livrado dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, se cumpram a vontade de Deus. Em outras palavras, como eu disse no início, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui não está ensinando a Timóteo agora a como eleger um presbítero, ele já fez isso, ou um diácono. Ele está dizendo para Timóteo como ele deveria se portar. Olhando para isso aqui, faça as suas indicações até o próximo domingo. Tome muito cuidado. Lembra do texto de Atos que nós lemos aqui na liturgia? Que depois de jejum e oração, aí sim, Paulo e os discípulos dele promoveram aquela eleição de presbíteros. Vai para o joelho, porque você vai falar assim: meu Deus do céu, a régua é alta. Como é que alguém cumpre esses pré-requisitos? Só pode ser alguém que é totalmente dependente da graça de Deus. Como eu falei, ninguém vai cumprir isso aqui na sua totalidade, infelizmente. Só houve um homem capaz de cumprir tudo isso aqui de maneira perfeita, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles servos que dependem dele, esses sim, produzem o fruto da justiça, porque o fruto é produzido pelo Espírito no coração deles. Lembre-se, você não está elegendo administradores, nem zeladores, ainda que o diácono ele zele pelo andamento da igreja e tudo mais, mas não é isso. Às vezes a gente pensa no diácono como o cara que tem uma boa habilidade com a vassoura, para varrer, passar um pano ali e carregar banco. Não, que visão pobre que a gente tem da diaconia, e que visão pobre que a gente tem do presbiterato. Você vai eleger homens para cuidar das necessidades da igreja mais fundamentais: o órfão, o estrangeiro, o pobre, a viúva. Você vai eleger homens que têm que estar sensíveis às necessidades espirituais da igreja, aqueles irmãos fracos, que estão desanimados, para encorajá-lo. Esses são os diáconos. E você vai eleger pastores sobre você. Não pense que você tem 5 pastores, porque a nossa igreja tem 5 pastores. Muito pelo contrário. Todo o conselho é formado por pastores. E você vai reeleger ou eleger na próxima assembleia pastores sobre você. Aqui estão umas das orientações que Deus nos dá. Então, lembre-se, as Sagradas Escrituras nos direcionam.
a responsabilidade Deus colocou nas nossas mãos. Por um lado, eu sei que esses homens já foram eleitos antes da fundação do mundo. Por outro, recai sobre nós a responsabilidade, como servos do Senhor, de fazer isso da maneira consciente, de forma que o agrade e com fidelidade a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, que grande responsabilidade o Senhor nos deu e ao mesmo tempo que grande privilégio é podermos eleger presbíteros e diáconos. Sabemos, ó Deus, que nós não devemos escolher pessoas que se tornarão oficiais, ou que se tornarão, melhor dizendo, presbíteros ou diáconos, mas que se tornarão oficiais apenas, porque já são presbíteros e diáconos. Já pastoreiam o teu povo e já cuidam dele. Já servem a ti servindo a igreja. Já cuidam do teu rebanho e assim dispõem a vida ao serviço do teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a reconhecer esses homens no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a identificá-los, para que possamos elegê-los e então, meu Pai, sermos guiados por meio dessa liderança. É uma missão muito importante, mas a tua igreja confia no Senhor, na direção que vem do alto, na sabedoria que vem do teu trono de graça e que nos habilitará, meu Pai, nessa assembleia, a eleger aqueles homens conforme a tua vontade, para serviço do teu reino, para o avanço do teu reino, para a promoção da tua glória e para a edificação do teu povo. Ajuda-nos, Pai, te imploramos essa graça, em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Igreja de Cristo, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que as ternas consolações do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.